Oi, pessoas, tudo bem? Boa noite. A paz do Senhor Jesus. Hoje, no meu devocional, eu li uma palavra que está em Mateus e eu quero compartilhar com vocês. E é sobre escolhas, ok? Vamos ler aqui em Mateus 7, 13 e 14, que diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Nesse versículo, a gente já tem aqui escolhas a fazer. O Senhor já fala no imperativo, entrai, né? Uma ordem, entrai pela porta estreita. Jesus já está falando de porta estreita e porta larga. Então, existe duas portas, existe dois caminhos. Um caminho que é perdição e um caminho que é vida, uma porta que é larga e uma porta que é estreita. E também existe dois destinos, o destino que é a vida e o destino que é a perdição, porque a gente leu, né? E apertado o caminho que conduz à vida. Mas também diz, o caminho que conduz à perdição é espaçoso. O caminho que conduz à perdição é espaçoso. O caminho que conduz à vida não é espaçoso. Então, assim, existe duas portas. Existe o caminho da vida e o caminho da perdição, a porta larga, a porta estreita, dois destinos, o destino da vida, o destino da perdição. E aqui existe dois grupos de pessoas. Olha aqui, ó. Poucos são os que encontram a vida. Muitos são os que entram pela porta, ou seja, pelo caminho espaçoso. Dois grupos de pessoas. Muitos entram no caminho espaçoso, poucos encontram, a palavra encontrar, né, a vida. E o que eu quero falar aqui para nós, né? Para mim, para você, porque essa palavra veio de encontro primeiro ao meu coração. Dizer algumas coisas aqui para nós. Quero dizer para você e para mim também, porque Deus fala ao meu coração, né, em meus próprios lábios, dizer para você e para mim também, que existe um caminho para nós, e um caminho apenas. E esse caminho, Jesus disse que Ele é o único caminho. É lógico que não sou eu que falo que Jesus é o meu caminho. Jesus diz que Ele é o caminho. Então, algumas pessoas elas ficam chateadas quando ouvem, eu não gosto quando fala que Jesus é a única religião. Percebam que elas colocam religião aqui. Jesus é aquele que foi enviado por Deus para salvar. Então, só existe ele que foi o Cordeiro de Deus para perdoar os pecados. Por isso que ele é o único caminho que te leva a Deus. Nenhum outro ser morreu no teu lugar, sendo um ser sem pecado, para que você tivesse vida eterna. Jesus foi o único, por isso que ele é o único caminho. Porque ele não tinha pecado, porque ele era antes da fundação do mundo, foi enviado pelo Pai para morrer em teu lugar por conta dos nossos pecados. Nós, crendo no sangue de Cristo, nós temos esse caminho para Deus. Agora, esse caminho não é um caminho espaçoso. E por que não é um caminho espaçoso? Se você for ver lá no Evangelho de Mateus, dos 5 ao 7, nós temos lá as bem-aventuranças, que é muito boa, graças a Deus, ó. Que maravilha!
Bem-aventurados os mansos, os humildes. Mas também tem a questão lá, olha, bem-aventurados aqueles que são perseguidos, aqueles que são maltratados por conta do meu nome. Então o caminho vai afunilando. Os valores do reino também são diferentes. Então, a gente está lendo o capítulo aqui 7, do 13 e 14, a respeito da porta estreita, porta larga. Mas isso está conectado a esses versículos anteriores. Então, antes desses versículos que nós estamos lendo aqui, abordando, nós temos aqui Jesus falando de amar Mamon, ou você ama Mamon, ou você ama a Deus, servindo-o, sabe? Ou você segue o caminho da santificação, ou você faz aquilo que os seus desejos carnais pedem sem a direção de Deus, né? Sem a direção de Deus. Então, o que acontece? Nós precisamos agora decidir. O que você vai fazer diante dessa palavra que Deus está falando com você? Existe uma escolha. Não tem como você ficar em cima do muro, não tem como você cochear entre dois pensamentos, não tem como você dizer assim, olha, isso é relativo. Olha, eu tenho uma pluralidade de ideias a respeito da vida, a respeito disso eu tenho uma outra ideia, a respeito daquilo eu tenho um pensamento. Ok, tudo bem, nós temos várias ideias e vários pensamentos. Porém, você precisa e eu preciso, nós precisamos saber se os nossos pensamentos estão de acordo com aquilo que Deus ensina. Porque o mundo está ensinando algo hoje. A nação brasileira ensina algo hoje para você. A sociedade brasileira ensina algo para você hoje. E o que você se baseia? Naquilo que a sociedade brasileira faz? Naquilo que aquele grupo de jovens faz? Naquilo que aquele grupo de homens faz, né? Então, as pessoas, a nação, o mundo, as nações à nossa volta, elas estão tendo atitudes, né? As pessoas à nossa volta têm atitudes. E aí, hoje, atualmente, né? As pessoas, elas falam, isso é relativo. A cultura hoje é que existe uma pluralidade aí de caminhos, de opiniões. Na palavra de Deus, existe um propósito de Deus, uma vontade de Deus para a sua vida. E você não pode basear a sua vida no que, um exemplo, o que determinado grupo de pessoas pensam sobre isso, o que determinado grupo de pessoas falam a respeito disso, não pode ser agora a sua fala. A sua fala, o seu desejo, a sua vida, os seus atos precisam estar de acordo com aquilo que Jesus ensina. Não é de acordo com aquilo que a nação brasileira ensina fora dos preceitos do Senhor Jesus. Algum grupo de artista, algum grupo de pessoas da sua amizade, pessoas que você anda com elas estão dizendo para você a palavra de Deus? Elas falam para você o que Jesus diz? Ah, não, elas falam muitas coisas, mas é o desejo delas que não tem nada a ver com o que o Senhor Jesus ensina. Então, veja os ensinos do Senhor Jesus em primeiro lugar, porque a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Em suas decisões, em suas escolhas, priorize o reino de Deus, priorize a vontade de Deus, priorize a palavra de Deus. Seja uma pessoa que faça escolhas. Entra pela porta estreita, larga, apertada. São dois adjetivos aí, largo, apertado, né? E agora,
qual é o adjetivo que você vai escolher para a sua vida, né? O adjetivo da minha vida é o caminho estreito, é a porta estreita. Pois é, nessa porta estreita, nesse caminho estreito, existem agora decisões que você tomará juntamente com o Senhor Jesus e não fora da palavra de Deus, não fora da vontade de Deus. Então eu quero deixar esse vídeo para você para te trazer a uma escolha. A decisão precisa acontecer. A escolha precisa ser feita. Não existe meio termo para o Senhor Jesus, porque se você for morno, nem cá nem lá, nem frio nem quente, se você for morno, não for uma pessoa de decisão, a Bíblia diz que o Senhor vai vomitar você da boca dele. Então você, nós precisamos escolher ou a porta estreita ou a porta larga. Precisamos escolher o que Deus quer para nós. Nem sempre aquilo que Deus quer para nós é às vezes aquilo que a gente está pensando agora, desejando agora. Por isso que é importante a oração: Senhor, me sonda, me conhece e vê se há em mim algum caminho mau. Então, irmão, irmã, se você quer dar a vida eterna, o caminho da vida é estreito, a porta é estreita. Não pense você que você vai poder fazer aquilo que você pensar e imaginar no caminho estreito. A porta já diz, é estreita, não cabe todas as bagagens. O caminho é apertado. Às vezes tem coisas que vão ser um pouco desconfortáveis, sim, porque é apertado. Mas você precisa se adequar, porque é o caminho da vida. O caminho da morte, você pode fazer tudo nele. Tudo que você pensar, tudo que você imaginar, mas no caminho da vida, não. O caminho é estreito, a porta é estreita, e é esse caminho que conduz à vida. Bom, pessoal, foi esse o devocional que eu tirei hoje para mim, né? Um devocional assim que faz com que eu ore ao Senhor e que eu pergunte assim: Senhor, existe com frequência algum caminho que eu tenho tomado cotidianamente, diariamente? Quando eu falo caminho, eu estou falando assim, atitudes. Existem atitudes diárias que eu tenho tomado na minha vida que tem sido uma porta larga? Tem sido assim, eu não tem problema fazer, eu faço mesmo, e daí, né? Sem um amparo bíblico, sem um amparo do conselho do Senhor Jesus, eu estou fazendo a minha própria vontade, independente da vontade de Deus. Então, eu preciso fazer essas perguntas. Se na minha vida cotidiana eu tenho tomado um caminho largo, isto é, atitudes que não glorificam a Deus. Então, hoje eu coloquei a minha vida diante do Senhor mais uma vez, diante dessa palavra, porque, gente, o mundo está ensinando, o mundo está conduzindo, sim, o mundo é a própria porta larga. O mundo que eu digo aqui é o sistema que pensa, eu não preciso de Deus para nada. Esse é o mundo, tá? Estou falando de mundo de pessoas, estou falando mundo de sistema. O sistema, ele diz, eu não preciso de Jesus para nada. Por isso que diz, não se molde no sistema do mundo, porque o mundo, ele diz, eu não preciso de Jesus para nada. Nós precisamos de Jesus, porque ele é o Zoé, ele é a vida e a vida eterna. Amém? Deus abençoe a sua vida. Curta esse vídeo caso você tenha gostado, compartilhe, se inscreva no canal. E agora eu quero orar por nós. Vamos orar juntos? Orar pela sua casa, pela sua vida, pela sua família. Vamos orar. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu apresento a Ti esse ouvinte, essa pessoa que está participando dessa live, desse vídeo. Deus, eu quero abençoar, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, as decisões dessas pessoas, segundo a Sua palavra. Eu declaro que essa pessoa, Senhor Deus, ela vai ler mais as Suas palavras, ouvir mais as Suas palavras, perceber ainda mais a Sua vontade, deixará de tomar decisões que tem a ver mais com ela, né? Deixará de tomar decisões assim, mas tomará mais decisões que tem a ver primeiramente com o Teu reino. E se for uma decisão para ela, para ele, será algo direcionado para o Senhor e que será para a glória do Teu nome.
Senhor, eu quero abençoar nesse sentido essas pessoas que estão ouvindo esse vídeo, que o Senhor esteja abençoando rica e abundantemente para a honra e glória do nome do Senhor. Amém e amém.